Olá, radionautas aqui da On Web Rádio, começando mais um Conexão Entrevista e hoje com um convidado super especial aí, um privilégio recebê-lo aqui. Eu estou falando do Capitão Derrite, capitão muito conhecido aí, Capitão Derrite. Ele é natural de Sorocaba, cidade boa, muito próximo de São Paulo aí, cidadão, conheço Sorocaba. Ele é deputado federal, policial militar e bacharel em Direito. Ele é deputado federal eleito, né, deputado, em 2018 pelo Partido Progressista e com um número bem expressivo de votos. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante na entrevista aí. Ele é um deputado extremamente bem votado. E o bate-papo com ele hoje vai ser um pouco mais uma mescla sobre a polícia, e a política. Então eu acho que as duas coisas andam junto aí, e ele tem esse espírito militar e um espírito de justiça, e tenho certeza que tem muita coisa boa que ele está fazendo por nós, cidadãos aí, lá em Brasília, como deputado federal. Capitão Henrique, eu queria te agradecer, viu, a tua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é super e mega lotada, cheia de compromissos, desculpa, cheia de compromissos. Você arrumou um tempinho da tua agenda para poder bater um papo conosco aqui da On Web Rádio. Muito obrigado, viu? Um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação poder bater esse papo e deixar registrado aqui que eu sigo à disposição e seguirei enquanto estiver por aqui. Legal, ficamos muito felizes com isso. Tenho certeza que todos os nossos radionautas aí, todos os nossos ouvintes vão ficar felizes com o fruto aí dessa entrevista. E falando já de carreira militar, o capitão, que foi antes de você entrar na vida da política, como é que você decidiu entrar para a polícia? Como é que foi? Conta a tua história para a gente aí. Há quanto tempo você ficou na corporação antes de migrar, né, para a política? E o que te motivou de fato a buscar a carreira militar e, e ter essa trajetória que você teve aí, que todo mundo conhece, uma trajetória honrosa dentro da Polícia Militar? Eu sou de Sorocaba, como vocês sabem, né? Então, você até mencionou no início, eu tenho uma... Eu tinha o sonho de ser militar, comecei isso folhando o álbum de fotografias do meu pai, que eu vi as fotos dele lá do tiro de guerra de Sorocaba e comecei a me interessar, talvez por uma característica pessoal de gostar da disciplina, das coisas corretas, enfim. E via no militarismo isso, né? Via como uma carreira muito honrada, enfim. E aí procurei saber quais eram as possibilidades e dentro das possibilidades fui lá pesquisar sobre a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a Escola Preparatória da Aeronáutica, EPICAR, tem depois a Academia da Força Aérea em Pirassununga, e acabei encontrando também a nossa Academia de Polícia Militar de Barro Branco, que é a escola militar que forma os oficiais da PM de São Paulo. E aí, nesse contexto, acabei sendo levado aí, direcionado a prestar a prova do Barro Branco. Legal. Muito jovem, com 17 anos, eu acabei passando no vestibular, iniciei a Academia Militar com 18 anos, naquela época era o vestibular pela FUVEST ainda, para ingresso, né, na carreira de oficial, e fui muito feliz, tanto nos 4 anos de Academia Militar e depois nos outros 12 anos após formado, aí, trabalhando nas atividades eminentemente operacionais. Eu trabalhei em Osasco 3 anos, daí peguei um gosto muito grande pelo policiamento operacional, fui para a Rota, realizei um sonho profissional de servir na Rota, aí fiquei mais quase 4 anos lá, depois servi na Escola de Soldados e, por fim, tive uma experiência muito valiosa no Corpo de Bombeiros, que em São Paulo, o bombeiro pertence à Polícia Militar, fez um curso de especialização de 1 ano e exerci também atividades operacionais do Corpo de Bombeiros. Então, esses 16 anos de carreira no serviço ativo na Polícia Militar, a maioria foi no serviço operacional. Eu sou muito grato a todos esses profissionais que eu trabalhei, porque, de fato, fui muito feliz na carreira. Só quem veste uma farda, além de vestir, que tem a farda como uma segunda pele, sabe o quanto é prazeroso ser policial militar no Brasil, especialmente em São Paulo. Eu imagino. Para nós aqui que, como cidadãos, né, nós também vemos aí o policial, os cidadãos de bem, né? A gente olha a polícia e tem um respeito muito grande quando vê uma viatura. E eu, particularmente, quando vejo, eu sou fã da Polícia Militar já desde criança.
Então, eu sempre vejo, até hoje, depois de adulto, encontro com viatura, faço questão de cumprimentar, dar com a mão aí, porque eu acho que vocês são, de fato, guerreiros ali, né? Sai de casa para, literalmente, se for preciso, entrega a vida, né? Por outra pessoa. Isso tem que ser Sim, falado, registrado e reconhecido por todos, né? Mas a carreira militar é uma carreira muito boa, né? É uma carreira que acho que entra no sangue, né, do cidadão e ele não consegue pensar em outra coisa, né, doutor? Né, o deputado? É, e é. deixa, o capitão, deixa eu aproveitar e perguntar justamente sobre isso. Quais foram as suas motivações, inclusive, para disputar um cargo político, né, um cargo público de grande expressão que é deputado federal? Como é que foi essa transição, essa decisão, né? Ó, vou sair da polícia, e vou para a política disputar um cargo de tamanha responsabilidade que é deputado federal. Na atividade operacional na Polícia Militar, eu pude sentir, né, e ver também com os próprios olhos o quanto a nossa legislação ela é falha, o quanto nós precisamos da reforma do sistema de justiça criminal, que boa parte dessa reforma do sistema de justiça criminal passa pela alteração da legislação, aliás, das legislações aqui no Congresso Nacional. Então, a maior motivação foi justamente o sofrimento que o policial tem no dia a dia, de prender um criminoso e logo depois ele ser posto em liberdade, ou então, na própria audiência de custódia, 24 horas após a prisão, o criminoso é posto em liberdade, de ver, na época de saídinhas temporárias, milhares de presos sendo liberados das cadeias. Então, esses absurdos que acontecem no Brasil, creio que foram as maiores motivações minhas para ingressar e disputar um cargo eletivo, principalmente como deputado federal. Mas tudo isso aconteceu quando eu estava no Bombeiro e recebi a visita do então deputado federal Jair Bolsonaro e do seu filho Eduardo Bolsonaro, que fizeram esse convite para mim. Ele falou: você tem que sair Entendi. candidato. Na época, o deputado Jair Bolsonaro falou: Derrite, eu vou ser candidato a presidente do Brasil e preciso do teu apoio lá no Congresso. Você é um cara que conhece da segurança pública. Eu também fiz faculdade de Direito, né, depois da Academia do Barro Branco. Fiz uma pós-graduação em Direito Constitucional no Damásio e gosto da área jurídica também. Sim. Então, essa experiência policial, de vivenciar essa coisa que o policial faz no Brasil, que é enxugar gelo, infelizmente, aliado ao fato de gostar da vida da política, acompanhar e ter a formação jurídica, foram, acho que, os fatores que me influenciaram a tomar essa decisão. Mas, claro que nada teria acontecido se não fosse o convite do presidente lá atrás, que acabou startando esse desejo em mim. E eu estou muito feliz por estar aqui lutando nessa bandeira tão importante que é a segurança pública no nosso país. Sim, você sabe que para nós aqui que estamos do outro lado e te acompanho, eu te acompanho no teu trabalho, nas tuas redes sociais, né? E vejo que você se empenha de fato em tudo que você faz, né? Você vai atrás, você briga, você busca, você não aceita um não assim simplesmente como não e vai atrás e briga pela população. Acho que por isso que de fato a tua votação, estava olhando aqui, foi muito expressiva. Foi a sua primeira eleição, né? A tua primeira disputa a um cargo público já teve praticamente 120 mil votos, né? Voto, é bastante voto, né, o capitão? Você Não, sem há. dúvida, mas também é reflexo do pessoal que me acompanha nas redes sociais, que já acompanhava, boa parte desse pessoal que me acompanhava desde a Rota 2009, 2010, Isso. acabou depositando essa confiança. Eu sou muito grato a todos, aproveito aqui para agradecer a todos aí da região de Ribeirão Preto, não só da cidade de Ribeirão, mas da região, que Sim. confiaram e depositaram essa confiança em mim. Sim, de fato, quando você saiu para ser candidato, o seu canal da Rota lá no YouTube era muito visto, né? A forma com que você trabalhava, o seu estilo sério de ser polícia, né? Com certeza isso gerou confiança da população para te eleger. E você acha, o capitão, que essa questão de segurança pública, esse apelo que a sociedade hoje tem por segurança, o medo que a população tem muitas vezes de sair na rua por conta da insegurança, tudo isso contribuiu para que essas quase 120 mil pessoas apoiassem você para deputado? Acho que influenciou sim a preocupação e a necessidade de mudança na segurança pública, foi um ponto importante, mas a gente não pode descartar também a falta de credibilidade da classe política.
os brasileiros, os paulistas aí que votaram em mim, com certeza estavam desgostosos com o famoso político tradicional, né, que, enfim, não apresentava resultados, e aí viram uma opção em um jovem capitão da Polícia Militar, formado em Direito, policial de rota, bombeiro, enfim. E aí a Polícia Militar passa muita credibilidade, né? Polícia Militar, a Rota, o Corpo de Bombeiros, e eu tinha uma carreira sólida, tive a honra de ter uma carreira sólida, construída com muito trabalho, muito sacrifício na Polícia Militar. Acho que isso também despertou interesse nas pessoas em depositarem a confiança. Agora, nada disso se sustentaria se a gente não apresentasse um trabalho aqui durante o mandato. A população foi lá e depositou confiança, mas hoje em dia, e é por isso que eu uso muito as minhas redes sociais, aproveito aqui para convidar os ouvintes aí a acompanhar, me acompanhar lá, @CapitãoDerrite. Eu uso as redes sociais como ferramenta de transparência do nosso mandato, isso é muito importante. Total. E como eu te falei, eu acompanho todos os dias. No finalzinho do programa, a gente vai compartilhar a tela para você que está nos acompanhando aí, nos ouvindo, depois nos assistindo pelo YouTube. Vale a pena seguir o Capitão Derrite, que ele tem todo dia ele tem uma publicação interessante, relevante do trabalho que ele tem feito aí pelo Brasil afora para poder ajudar a população, não só os 120 mil, mas ajudar a todos, né? A todos os cidadãos brasileiros aí que dependem de homens como o Capitão Derrite. O Capitão Derrite, e uma curiosidade que eu tenho também, imagino eu que política, o trabalho na política é bastante complicado, passa por muitas pessoas, ideologias, conflitos, a gente vê na TV vários conflitos por interesses diversos, né? O que, na tua opinião, é mais desafiador no trabalho de um parlamentar em Brasília, diante de todo esse ambiente de ideologia, de conflito, de interesses pessoais, aí, muitas vezes? Como é que você lida com essa situação no meio de tudo isso? Olha, é um ambiente desafiador, mas o que a gente tem que ter em mente, quem se predispõe a vir para cá, é o que eu acho. Primeiro, a coerência, e segundo, não abandonar os princípios e valores que a pessoa carrega. Então, eu jamais votarei numa pauta que seja a favor de aborto, a favor da legalização das drogas, enfim, para que permita que pseudo-professores, aqui eu não quero generalizar, porque é uma minoria que faz isso, mas que pseudo-professores tentem ensinar qualquer tipo de orientação sexual dentro de sala de aula. Então, são contra essas pautas que nós, conservadores, lutamos, né? Em defesa da família tradicional, dos valores judaico-cristãos, valorizando sempre as forças de segurança, como nós mencionamos, são os heróis aí que se arriscam, e mais do que se arriscar, né, que morrem diariamente pela população. Então tem que ter muita resiliência, jogo de cintura, aí, mas o principal é coerência para defender aquilo que foi falado durante a campanha e não abandonar os princípios e valores. Fazendo isso, acho que, tendo isso em mente, é claro que é uma disputa, uma guerra muito grande aqui, uma guerra cultural muito grande, mas acho que nós estamos no caminho certo. O Brasil está acordando, está despertando, a população hoje acompanha a política, não é uma população que fica só vendo novela e jogo de futebol. Pelo contrário, hoje em dia, as maiores brigas aí na internet, nas redes sociais, são por conta da política. Então, isso fez com que a internet fez com que a população se politizasse mais. Isso é muito bom. E eu sigo nessa linha, mantendo a coerência e defendendo os meus princípios e valores que são inegociáveis. Acho que você falou uma coisa muito importante. Aí você falou a base de tudo, os seus princípios e valores, né? Se eles são inegociáveis, você pode colocar o cidadão em qualquer ambiente que ele vai seguir os seus princípios e valores, né? Ele não muda. Não mudando isso, o resto é consequência, né, capitão? Eu acho que sem dúvida, que é bem por aí. E, capitão, eu sempre tenho lido, assistido os seus programas, vários programas que você participa na internet. Depois também a gente vai falar do Papo de Rota, que eu acompanho também toda semana, semanal, se não me engano, né, doutor capitão? Semanal. Antes era aos sábados, agora toda sexta-feira tem um vídeo novo no canal. Toda sexta, né? E mais um canal para vocês, ouvintes aí e radionautas,
do canal, chama Papo de Rota, isso é fácil guardar. Entra lá no YouTube, procura Papo de Rota e segue lá o Capitão de Hit, que tem, ele só traz os caras aí feras da polícia para contar histórias, para contar ocorrências, enfim, para quem gosta do assunto e quem admira o nosso Capitão de Hit, não deixe de entrar lá. Papo de Rota. Procura lá, eu deixo o sininho aqui já ativado. Quando ele põe um filme um vídeo novo lá, eu já fico sabendo na hora aqui e vou atrás para assistir. O capitão, dentre as suas pautas de defesa, aquelas que a gente vê que se você fica indignado até quando isso surge e vem à tona, é a questão da audiência de custódia. Eu queria que você, se você puder fazer a gentileza de explicar para nós aqui e para os ouvintes o que é uma audiência de custódia e por que você acha que isso não é viável no Brasil. Ok. A audiência de custódia ela foi incorporada no nosso ordenamento jurídico por conta de um pacto internacional que versava sobre direitos humanos. Então, todo tratado internacional que tem como tema direitos humanos, ele pode ser incorporado na nossa legislação de duas maneiras, né? Ou com força de emenda constitucional ou de lei infraconstitucional. Isso vai depender do quórum de aprovação no Congresso. Se for aprovado com mais de 3/5 dos votos, entra como se fosse um artigo da Constituição. Como não foi, ele entra como se fosse uma lei infraconstitucional. Isso exclusivamente para tratados internacionais que têm o tema direitos humanos. Isso aconteceu através do Pacto de São José da Costa Rica, que entre inúmeras coisas que falava, inclusive falava-se lá de proteção às vítimas, o nosso ordenamento jurídico não absorveu absolutamente nada, pegou lá só a parte que interessava para o criminoso, infelizmente, né? É o chamado garantismo penal, que enxerga o criminoso como um coitadinho, vítima da sociedade, coisa que nós sabemos que não é. E dentro do Pacto de São José da Costa Rica, previa-se lá, e foi incorporado à nossa legislação, que todo preso, todo criminoso preso em flagrante de delito tem que ser posto na presença de uma autoridade judicial, do juiz de direito, no prazo de até 24 horas após a sua prisão. É muito bonito falar isso, só que num país com dimensões continentais, isso primeiro que já se torna inexequível. Exato. Você pegar estados como do norte, se pegar Manaus, por exemplo, tem locais que demoram 2 dias de barco para chegar do local para o outro. Então, já fica complicado cumprir isso. Fora essa questão, aí vamos para o lado prático da coisa. Aqui no TJDF, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, do ano de 2020, de todas as prisões em flagrante de delito realizadas pela polícia, 78% delas, os criminosos foram liberados na audiência de custódia. Então, a cada 10 prisões realizadas pela polícia, 8, o criminoso sai pela porta da frente um dia depois, após passar lá na presença do juiz. Então, né? E é um absurdo. Se você pegar o restante do país, não fica muito longe disso, não. Então, o que acontece? Foi mais um benefício que acabou sendo criado para o criminoso, fora que tem o lado do policial. Se o criminoso chegar na audiência de custódia e reclamar, falar, eu tomei um bofetão do policial ali, estou falando numa linguagem mais informal. O policial ainda responde o procedimento disciplinar. Então, na prática, o que aconteceu? Foi mais um mecanismo para garantir a impunidade no Brasil e para que o policial acabe desanimando de realizar o seu serviço. Então, eu sou totalmente contra, tenho um projeto de lei para acabar com a audiência de custódia no Brasil e é uma das minhas bandeiras, uma das lutas aqui dentro de outras várias tantas aí na área da segurança pública. E você acha que isso é palpável de acontecer em curto prazo, deputado? Olha, eu estou lutando desde o início do mandato, acho que não é tão difícil, não. É claro que existe uma luta grande, porque os partidos de esquerda e alguns deputados garantistas aqui insistem em tratar o criminoso como um coitadinho vítima da sociedade. Não sei se vocês vão se recordar daquele caso de Araçatuba, de criminosos fortemente armados, mais de 20 criminosos, com veículos blindados, com fuzis, armas de guerra, drones. Esses caras, o líder dessa quadrilha foi preso lá em Sorocaba, inclusive na minha terra natal. Informalmente, ele falou para os policiais civis, se eu não me engano, olha, eu investi R$600 mil para contratar isso, aquilo, armas, veículos, porque eu ia lucrar com alguns milhões de reais. E esse cara foi levado para a audiência de custódia e foi liberado na audiência de custódia. Não estou falando de um cara que furtou um saco de cimento,
Não, é um cara que articulou uma das ações terroristas mais surpreendentes e audaciosas dos últimos tempos, foi liberado na audiência de custódia. Então, eu pergunto para você, cidadão que está nos assistindo, você concorda com a audiência de custódia? Eu tenho certeza que se você fizer uma enquete aí, você vai ter a resposta aí que vai beirar 100% das pessoas que não concordam. É verdade. E para essa audiência de custódia, para que o preso possa ser liberado, isso independe do que ele fez, né? Pelo que eu entendi. Para você ter uma ideia, independe. Tem criminoso que foi preso com um fuzil AR-15 que foi solto na audiência de custódia. Caramba. Afinal de contas, ele não oferece risco nenhum para a sociedade, né? Só estava com uma arma de guerra. Pois complicado. É. Simplesmente isso, né? Isso aí também querer ser radical demais. Deixa o cara ter um AR-15, não vai fazer nada de mal, né? Mas, pois é. Infelizmente é. Mas ainda bem que tem pessoas como você, imagino que tem mais parlamentares, parceiros teus, né? Parceiros teu que está aí também lutando para que mude essa lei, né? Tem que ser uma lei, né? Para mudar, né? Sim, eu elaborei o projeto de lei para reverter essa legislação e extinguir a audiência de custódia no Brasil. Legal. Capitão, a gente vai parar um minutinho só para o intervalo? É rapidinho, a gente vai e a gente já volta. E você que está nos acompanhando aqui, o papo está muito legal com o Capitão Derrite, histórias muito interessantes, carreira e opiniões que ele tem sobre as questões políticas e judiciárias aqui do nosso Brasil. Rapidinho a gente vai e já volta. Web Rádio, está todo mundo ligado. Pessoal, estamos de volta aqui com Conexão Entrevista, hoje com o nosso capitão veterano da Rota, o capitão Derrite, hoje deputado federal, e conversando, você que acompanhou o primeiro bloco, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a vida do capitão Derrite, por que foi para a política e o que está fazendo de bom aí para a gente, para a população na política, né? Principalmente na área de segurança pública, que é uma área que todo mundo sente que precisa melhorar. Nós conversávamos há pouco tempo, antes da saída, sobre a audiência de custódia, ele já deu a opinião dele, depois entra lá no canal do YouTube e ouça, que é muito interessante o raciocínio que ele faz sobre a importância de que isso seja extinto, essa audiência de custódia. E, capitão, eu vou um pouquinho além disso, um assunto parecido, mas diferente. Eu vejo também um problema sério na nossa legislação, que é a questão da saidinha temporária. Saidinha de fim de ano, saidinha de Dia dos Pais, aquele monte de saidinha que a gente já conhece. Os presos saem, teoricamente, para se ressocializar, né? Essa parece que é o argumento que é utilizado para que ele possa sair. Aí você vê, você que trabalhou na rua, no operacional ali, o cara sai e acaba, na mesma noite que saiu, sendo preso, né? Muitas vezes. A saída temporária foi um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei para acabar com isso, né? É o PL 486 de 2019, no comecinho do mandato. Saídas temporárias, mais um benefício que o criminoso tem no Brasil, está previsto na Lei de Execuções Penais, que é uma lei de 1984. Por isso que eu sempre falo, né? O Código Penal, o último artigo do Código Penal devia estar escrito assim: atenção, povo brasileiro, você está sendo enganado. O cara é condenado a 12 anos de prisão, mas não fica 12 anos preso. Se o cara é réu primário, ele cumpre 20% da pena e já é posto no regime semiaberto, que na prática acaba sendo aberto. Então, e por 7 vezes durante o ano, o cara tem o direito a essas saídas temporárias. E o que nós observamos no período em que trabalhei na polícia, os policiais sabem disso. Quando tem o final de semana, o feriado da saída temporária, o índice criminal aumenta demasiadamente, porque muitos criminosos que saem para roubar, para traficar, para, enfim, cometer delitos, e muitos deles não voltam para o sistema penitenciário, o que acaba ficando aí milhares de foragidos da justiça, e esses caras, com certeza que são procurados pela justiça, não vão procurar trabalho e não estão ressocializados, eles vão voltar para a vida criminosa. Então, isso é mais um absurdo, é mais uma benevolência que a legislação tem, que passa a mão na cabeça de criminoso, que eu estou na luta aqui desde o início para acabar com as saídas temporárias. Pois é, eu tenho visto, acompanhado, e todo ano tem festas, né? Esse período de feriados, quando ocorre isso, é meio que de praxe já você já sai para a rua esperto, né? Sai um pouco atento, porque sai com a família, você fica preocupado, porque você sabe que toda a região soltam muitos deles, né? Não
não estou julgando quem soltou ali, quem sou eu, mas eu digo que a população fica com medo, né? Isso não é. Fica, Não, sem não, dúvida, cidades do interior que possuem presídios com regime semiaberto, são milhares que são postos em liberdade, enfim. E a cidade fica tomada, o número de delitos, de pequenos delitos, inclusive de furtos, aumenta, então é complicado. Isso, não, o criminoso cometeu um crime, cometeu um delito, ele tinha que pagar pelo que ele cometeu. E para mim não acabou. tem ressocialização melhor do que o trabalho. Na Exato. cadeia, inclusive, deveria trabalhar primeiro para se autossustentar, porque quem paga lá, quem sustenta os criminosos é a população através dos impostos. Então, ele deveria trabalhar para se autossustentar. E, além disso, trabalhando, ele já está exercendo uma profissão. Quando ele sair Sim. e cumprir a sua pena, ele vai conseguir se recolocar na sociedade através de um ofício que ele aprendeu na prisão. Exato. Sem falar que esse tempo que ele fica trabalhando dentro da cadeia, aí sim ele tem uma chance boa de se recuperar, né? Porque a cabeça dele pode Sim, mudar ali dentro, o foco é outro, o foco é o trabalho, o foco ali. Ele, tipo, se ele ficar o dia todo pensando besteira só e lá se lamentando porque foi preso, a chance fica cada vez mais, fica mais difícil, né, capitão? De ele sair sem de dúvida. lá com opinião mesmo de deixar essa vida. E para mudar isso, o capitão, tanto o assunto anterior, que foi a audiência de custódia, quanto o fim da saidinha, é sempre projeto de lei, não tem outro caminho. Projeto de lei aqui do Congresso Nacional. O que eu fiquei muito feliz é que, depois de um trabalho grande nosso aí de levantar essa bandeira, o governo federal, através do Ministério da Casa Civil, enviou para o Congresso Nacional quais são as prioridades do governo federal para esse ano. Está incluído lá, entre as prioridades do governo federal, na pauta legislativa, o fim das saídas temporárias. Então, eu estou trabalhando para que o meu projeto seja, de fato, ali puxado, votado, e a gente acabe com esse benefício que o criminoso tem no Brasil. Ah, que legal, que bom. Imagino que é um motivo de orgulho para você ver ali o negócio quase acontecendo, né? É, Que sem dúvida. você que foi atrás aí. E outro assunto, já estando já meio que partindo para o final, viu, o capitão, sei que você tem outros compromissos aí, mas outro assunto polêmico também é a questão do emblemático lá, maioridade penal, né? A questão dos 18 anos, se pode prender antes, se ele pode ser preso mesmo antes dos 18, e se ele pode ser responsabilizado por aquilo que ele fez, o indivíduo, se ele for menor de 18, precisa ser reajustado junto com o Estatuto da Criança, o que vai ser feito com ele. O que você pensa sobre isso aí, o capitão? Olha, esse é um tema polêmico e absurdo. Vou explicar o porquê. O criminoso no Brasil, que não tem 18 anos de idade, que tem lá entre 15, 16, 17 anos e comete um crime, ele não pode nem ser chamado de criminoso, nem de bandido, mas é o que ele é. Ele não pode ser chamado de criminoso, tem que ser chamado de adolescente infrator, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também não comete crime, comete ato infracional. E aí, a Câmara dos Deputados, nós aprovamos na Câmara a PEC da maioridade penal, que diminui a maioridade penal para 16 anos, está parada no Senado. Enquanto essa PEC, a alteração da Constituição, está parada no Senado, o que nós fizemos nesse ano que passou? A presidente da CCJ, a deputada Bia Kicis, ela instalou uma subcomissão de reforma dos assuntos penais, e na subcomissão de reforma dos assuntos penais, que eu fui presidente, nós alteramos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. Porque o adolescente infrator que não tem 18 anos de idade, não pode ser preso, ele vai para a Fundação Casa, para a FEBEM, antiga FEBEM, ele fica apreendido, esse é o termo utilizado. Só que ele pode ficar no máximo 3 anos. Então, enquanto se 3 discute a anos. maioridade penal lá no Senado, ainda na prova PEC, nós aumentamos o tempo de 3 para 10 anos, quando ele comete crimes graves. Todos vão lembrar do caso do Champinha, que passou 4 dias lá com uma jovem que acabou violentando sexualmente, depois matou ela e o namorado. Aquele não tem adjetivo para me referir a esse criminoso aí. Esse cara, o tempo máximo de apreensão era de 3 anos. É bom. Então, uma medida que nós tomamos aqui, alterando a Estatuto da Criança e do Adolescente, para retirar do convívio social esses criminosos, que são criminosos, mesmo que não tenham 18 anos, foi alterar o ECA. Aprovamos na CCJ e agora a luta é para que seja remetida ao Senado, ao plenário da Câmara e seja aprovado. Vou te falar um outro absurdo. O criminoso tem 15 anos de idade,
não pode responder pelo Código Penal, porque não tem chamada maioridade penal, mas o criminoso pode receber visita íntima com 15, 16 anos de idade na instituição que ele está apreendido. Não sabia disso. Quer ver um outro? Verdade. Pois é, eu tenho um projeto de lei para acabar com visita íntima. Nessa Tanto idade. do maior quanto desse chamado adolescente infrator. Quer ver um outro projeto de lei de nossa autoria? Suspender os direitos políticos dos adolescentes infratores que têm entre 16 e 18 anos e têm o título de eleitor. Sabe por quê? Que chega no dia da eleição, inclusive cai essa missão aí, recai sobre a Polícia Militar. A Polícia Militar tem que levar uma urna lá onde o indivíduo está preso, o cara tem 16 anos de idade, cometeu um homicídio, um roubo, um tráfico, tem que levar a urna lá para o indivíduo votar. E vou falar uma coisa para vocês, com certeza eles não votam no Capitão Derrite. A gente sabe quem que esses caras votam. Eles votam em quem defende bandido. Então é um absurdo, porque o maior fica com seus direitos políticos suspensos, só que o menor não. E aí a gente entrou com um projeto de lei para acabar com isso também. Então, a minha opinião é muito clara, muito objetiva, e é com base na experiência policial. Criminoso, tem mais que 15 anos, 16 anos de idade, já deveria ser responsabilizado penalmente segundo o Código Penal. Enquanto a gente não altera isso na Constituição, nós arrumamos uma medida paliativa alterando o ECA para que fique mais tempo apreendido, podendo chegar até 10 anos. A gente espera aprovar isso no plenário da Câmara dos Deputados. Pois é, espero que dê tudo certo, que aprove, porque seria um grande ganho para a sociedade, né, capitão? Sem dúvida alguma. Capitão, estamos chegando no final da entrevista. O tempo passa rápido, né? Estava olhando o tempo aqui, controlando o tempo. Voa o tempo, né? Rapidão, foi rápido. E, se o senhor permitir, eu vou compartilhar a tua tela da tua rede social do Instagram, claro. pode ser? Claro, e você que está nos ouvindo aí e vai nos assistir pelo YouTube, esse aqui é a página do Capitão Derrite, ó. Tá aparecendo já aí, né? Quem está só ouvindo, não está vendo, é Capitão Derrite. Capitão Derrite, procura na rede social, você vai encontrar aí a página dele, tem muita coisa boa aqui, ó, todos os projetos, todas as participações que ele tem aqui, ó, você vê que é bem engajado. Aqui é o Papo de Rota que eu falei para vocês, ó, esse aqui é o Papo de Rota, procura lá também, que vale muito a pena vocês se inscreverem no canal e participar. Aqui é o Papo de Rota também com a policial que é psicóloga, assisti, esqueci o nome dela. Sim, a Érica. A Érica, é isso. E, enfim, ó, você vai ter muita informação, pode ver que ele posta muita coisa bacana, tudo que está acontecendo no Brasil, ele está ligado e está lá e tá compartilhando com os seus seguidores. Então, lá, Capitão Derrite, vai lá no teu celular e segue ele. Quem está vendo aqui é só copiar o que está escrito e vai ter a oportunidade de poder conhecer mais ainda da história aí do Capitão Derrite, hoje nosso deputado federal. Capitão, foi uma honra te entrevistar, bater um papo com você, viu? Nós aqui da Web Rádio estamos à sua disposição. Precisar de alguma coisa aqui em Ribeirão Preto, quiser divulgar algo aqui em Ribeirão Preto, conta conosco aqui, que nós estamos à sua inteira disposição. Foi uma honra, mais uma vez, e muito obrigado pelo teu tempo, viu? Conosco aqui da Web Rádio. Eu que agradeço. Quero mandar um abraço muito especial aí a toda a população de Ribeirão Preto, região, me colocar à disposição, convidar todos que assistiram esse bate-papo a participar do mandato conosco, mandem sugestões que vocês acham pertinentes para que a gente altere a legislação. Esse mandato aqui é nosso, eu sou só uma peça aí, mas eu conto com a colaboração de vocês e mandar um abraço especial para todos os policiais militares, bombeiros militares aí da região de Ribeirão Preto, tenho vários amigos aí, então fica aqui registrado um abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês e que Ele possa continuar nos dando saúde para lutar pelo povo brasileiro, que vocês merecem. Amém. Amém. Pessoal, chegamos ao fim do programa. Semana que vem tem mais. Agradeço muito pela participação de todos vocês. Web Rádio, tá todo mundo ligado.